Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência ao vídeo número 1, né? Que é do Livro dos Espíritos. Então, o título que nós colocamos é Influência dos Espíritos em nossas vidas, um negócio assim, né? O primeiro tema que nós vamos tentar abordar é faculdades que têm os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Então, pergunta 456, né? Pergunta Kardec: vê os espíritos tudo o que fazemos? Os espíritos vê, né? Tudo o que fazemos. Resposta: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção, não se ocupam com o que lhes é indiferente. Olha só para você ver que maravilha. Isso que é pergunta, isso que é resposta. Então vamos lá. Vê os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Aí nós já temos que esmiuçar uma questão. Isso é relativo e também é complexo. Você entendeu? Porque uma classe de espírito, a classe evoluída, ela vê o que nós fazemos. Você entendeu? A classe evoluída vê o que nós fazemos. Existe uma classe muito inferior, que aí já entra uma complexidade imensa. Por que já entra uma complexidade imensa? E o processo é muito relativo. Devido ao nível evolutivo de cada espírito. Observemos uma questão. Marte, Júpiter, são planetas habitados por seres mais evoluídos que nós. E que nós não conseguimos vê-los. Não só vê-los, como nós, os astrônomos aqui na Terra, os cientistas, já disseram que são planetas totalmente desconstituídos de vida. Quer dizer, não tem vida nenhuma lá. Mas é porque eles se encontram em noutra dimensão, noutra vibração, noutra evolução. Da mesma forma como nós no corpo físico, que não somos dotados de claravidência ou vidência, que não vemos aqueles desencarnados à nossa volta. Enquanto muitos desencarnados que nós não vemos, porque não somos
detentores de evidência, muitos desencarnados nos vê. Você entendeu? Mas muitos desencarnados não nos vê. Você entendeu? Tem espíritos que são assim, de uma ordem assim, atrasada. Isso não é muito atrasado, não. Mas eles se encontram assim num nível evolutivo mais inferior, que a sua residência, você pode estar ali com todos os teus familiares, que eles entram, você entendeu? Anda para lá, anda para cá e sai lá fora e dizem assim, e pensa assim: engraçado, a porta dessa casa está aberta. Onde será que foi os moradores dessa residência? A casa está vazia. Será que eles não têm medo de que alguém entre e roube os móveis deles? Olha só para você ver. Eles não conseguiram ver você e os teus familiares dentro da tua casa. É o nível evolutivo deles. Nós vemos isso nas obras de André Luiz. Não é verdade? Você que já leu as obras de André Luiz, você vai conseguir agora entender o que eu estou dizendo. Quantas vezes André Luiz, acompanhando alguns instrutores até determinadas regiões de sofrimento no umbral, em dado momento, quando eles adentravam aquelas regiões assim, muito densas, né? E que, se aproximando-se daquele local onde eles iriam lá socorrer alguns irmãos, para que todos ali não vissem eles diminuíam a luminosidade deles. E ao diminuir a luminosidade deles, eles entravam num estado vibratório diferente de praticamente 100% dos que ali se encontravam naquele vale, podendo ser visto apenas por aqueles os quais eles foram lá resgatar. Vocês se lembram dessas histórias? Eu me lembro dessas histórias todas. Então, ao chegar lá, naquele local, naquele vale, só aquele que eles foram lá resgatá-lo é que conseguia vê-los. E aqueles que estavam ali em volta não conseguia ver a equipe composta por André Luiz. Olha que interessante. Nível vibratório. Nível evolutivo. Então, por isso que o processo é relativo. Eu costumo dizer que o Livro dos Espíritos, perguntas e respostas, são mesmo que as parábolas do Cristo de há 2000 anos atrás. Você sabe por quê? Porque eu posso ler essa mensagem aqui, essa pergunta aqui hoje, esmiuçá-la, mas se amanhã eu tornar a ler esta mensagem, essa pergunta, eu vou entendê-la de uma outra forma, diferente da que eu aqui estou esmiuçando. Então são parábolas.
Ninguém até hoje pôde dizer: eu desvendei os segredos das parábolas. Ninguém. Aquele que anunciar que descobriu o segredo das parábolas, ele não está certo da cuca, não, você entendeu? Ele não está certo. Porque as parábolas são códigos de Deus, códigos divinos. O mesmo acontece no livro dos Espíritos. As perguntas e as respostas são parábolas divinas, são códigos divinos que nos satisfaz toda vez que relemos esta obra. Mas nos satisfaz da seguinte forma, de acordo com a nossa necessidade e de acordo com a nossa evolução. Porque se você encontra-se mais negativo, você não apreciará esta obra. Mas se você encontra-se um pouquinho mais evoluído, você depara-se nesta obra com um horizonte, uma vastidão imensa. Então, olha só, podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Então, os espíritos nos rodeiam. Eles nos rodeiam. Somos rodeados por espíritos, mas é aquilo que eu procurei já esmiuçar. Eles nos rodeiam, mas vamos dizer assim, sem espírito que nos rodeia, uns 60 não conseguem nos ver devido ao nível vibratório deles, devido ao nível de evolução deles. Agora, aqueles seres do nível do professor Euribar Sanuf, Dr. Bezerra de Menezes, né? Do nível de Ismael e Jesus, aí é uma outra questão, né? Já é uma outra questão que nos rodeia. Cada um que nos rodeiam, cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Você entendeu? Olha só. Então, aqui ficou mais esclarecido ainda o que eu estou dizendo, aqui confirma muito mais ainda o que eu estou dizendo. Porque quantos espíritos inferiores que têm afinidade conosco devido às nossas inferioridades, às nossas carências, às nossas necessidades carnais, como dizem. Então, se eu bebo, se eu fumo, se eu prostituo, se eu mexo com drogas, eu vou estar rodeado ali desses espíritos, né? Só ver aquilo a que dá atenção. Então, se eu possuo algo que lhe satisfaz, é óbvio que eles vão permanecer. Como uma úlcera varicose, que é uma ferida. Por exemplo, você tem uma ferida aqui na mão, uma ferida exposta, chama-se úlcera varicose. Então ela está sangrando e em volta está cheio de mosca. As moscas são esses espíritos desequilibrados que ainda necessitam desse ectoplasma. Eles se alimentam desse ectoplasma.
Os espíritos se alimentam das bebidas, alimentam do ectoplasma da bebida, do cigarro, do sexo. Você entendeu? Então, por isso, que eu já disse em outros vídeos, em outros momentos, que principalmente os casais, isso é um estudo. Então, nós podemos comentar esse item aqui agora. Muitos casais, antes do ato sexual, deveriam sentar e rogar providência divina, assistência e amparo espiritual, para aquele momento ali muito especial na vida do casal. Porque o ato sexual, ele não existe e não é para ser banalizado como banalizaram esse ato tão sagrado, divino, aqui na Terra, como ele está banalizado. Você entendeu? Então, o casal deve pedir a providência divina, a assistência dos bons espíritos, porque é assim, cria-se uma redoma de proteção em volta do lar. Para que isso, Luiz? Para que os espíritos vampiros não participem do ato. Porque se eles participam do ato, eles ali não só participam sugando as energias, eles praticam o mesmo ato com o casal, espiritualmente, sem que o casal perceba, sugando todas as energias do casal. Nós já vimos isso em obras de André Luiz. Você entendeu? Mas os casais, nessa hora, não se lembram de rezar, de pedir a Deus, a Jesus. Não. Você entendeu? Naquele momento ali, ele quer mais farra e pronto. Depois, perde a imunologia espiritual, a imunologia física, contraem uma doença venérica, né? Contraem vários tipos de outras doenças, esvai-se todas as energias espirituais e física, e, além disso, cobaias nas mãos das trevas desses espíritos vampiros. Porque aí aqueles espíritos ali, eles pensam assim, bom, esse casal, eles têm o hábito de não pedir proteção divina. Nós vamos ficar por aqui. E como nós sabemos que o ser humano, ele é insaciável, a noite próxima vai ter mais. E na outra noite vai ter mais. Então eles ficam ali, você entendeu? Eles não pagam aluguel, eles não pagam energia. Então eles comem, bebem, entendeu? E ninguém os vê. E às vezes, muitas vezes isso acontece em casas daqueles que se dizem espíritas. Mas que são espíritas lá na casa espírita. Em casa, ele esquece totalmente os princípios da doutrina divina de Deus, trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo e delegada a todos nós. Você entendeu? Então, olha só para você que maravilha, né? Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Oxe, mas é lógico, se eu sou um espírito viciado em droga,
viciado em cigarro e em cachaça, rabinho de galo, eu, ao me aproximar-se de alguém, já que eu consigo vê-lo, eu vou observá-lo e vou ver se vai me render alguma coisinha ali. E a hora que ele bateu o rabo do galo na garganta, é isso mesmo. É por aqui mesmo que eu fico. Gente, e muitos espíritos vão, por exemplo não, acontece isso, ó. Muitas pessoas vão sozinhas encarnadas para os botecos, para as festas. Ele vai sozinho. E depois, gente, ele volta para casa com a renca junto com ele. Com a renca que vocês nem imaginam. Um vidente ali, um clarividente, se for permitido, ele vê tudo e permitido dizer para o encarnado, ele vai dizer assim: mas essas 200 pessoas que estão do teu lado são todos teus amigos? Aí você olha assim e fala assim: mas tá ficando doido, não tô vendo ninguém? Então quase sempre é assim. Você vai sozinho para as festas e para os botecos e volta acompanhado para casa. E uma vez que você levou eles para casa, eles ficam ali, ó, um bom tempo. E não é só o Pai Nosso, a Maria, Santa Maria, o terço que tira eles de casa, não, gente. Não é só a lábia, não. É a oração acompanhada de obras. Você entendeu? É a transformação moral. É a mudança de hábito, de comportamento e de atitude. Não adianta você ir no centro espírita ou num benzedor, onde você tem fé, e pedir: olha, retira aqueles espíritos de casa para mim, por favor. Aqueles que disserem assim: pode voltar para casa, que já foi feita a limpeza lá na tua casa, não acredito, viu? Porque isso é mentira. Porque a limpeza na tua casa começa na tua casa interna. Começa dentro de você. Você é que é a tua casa interna. Sofá, guarda-roupa, cama, geladeira. Os espíritos não estão preocupados com isso aí, não. Você acha que os espíritos desse nível, desse quilate, estão preocupados com os móveis da tua casa? Ô, gente, o que é isso? Estão preocupados com o que você traz por dentro. Então, se você não se modifica, eles continuam com você ali. Ah, mas Deus... Então isso é injustiça de Deus. Ora, mas foi Deus que foi lá no boteco tomar um rabo de galo? Foi Deus que foi lá na festa rave? Foi Deus que foi para a prostituição? Foi Deus que foi para o motel? Foi Deus que foi trair a mulher? Foi trair o esposo? Foi. Então, na hora que você foi fazer tudo isso, você não pensou, né, nas consequências. Então, agora aguenta. Aguenta a presença desses irmãos aí do teu lado. Agora, se você não quiser aguentar, sabe o que você tem que fazer? Você tem que se redimir. Você tem que se transformar, você tem que mudar. Não adianta você ficar correndo atrás de uma religião aqui, de outra ali, de um santo aqui, de uma promessa aqui, de uma promessa ali, porque não é por aí. A gente vê tanta ignorância, pessoas implorando nas casas espíritas para se ver livre de alguns espíritos que os assediam. Mas será que quem está assediando ali é os desencarnados assediando o encarnado?
ou o encarnado é que assedia o desencarnado? É lógico que é o encarnado que assedia o desencarnado. Porque você assedia o desencarnado através das tuas más atitudes, dos teus maus comportamentos. Então, dê bons exemplos para você. É como eu falei a respeito da chaga. As moscas estão todas ali rodeando em volta aquela ferida purulenta. Tape aquela ferida para você com bastante faixas. Tape-as bastante assim, ó. Põe umas 4, 5 faixas aqui em volta da ferida. As moscas olham e falam assim, ué, essas moscas são mineiras. Uai, senhor. Parece que tinha uma chaga aqui. E a hora que elas percebem que não tem mais chaga, porque elas não conseguem ver, elas picam a mula. Agora, deixa a chaga aberta para você ver o que vai acontecer. Elas pousam ali e inunda aquilo ali de bactéria, de vírus. Daí uns dias você tem que amputar até o braço. Agora vamos para a próxima pergunta. Olha você ver que maravilha. Uma pergunta nós já fizemos um vídeo. Ainda tem algo ainda para tratar ainda a respeito dessa pergunta. Isso que é uma maravilha.